graça e paz. Está entrando no ar mais um Parei, Escutei, Gostei, de casa para o mundo. Hashtag Parei, Escutei, Gostei, hashtag de casa para o mundo. Muito boa tarde, estamos ao vivo, já vamos aguardar as pessoas já começarem a compartilhar, a entrar e compartilhar com seus amigos, com sua rede social, da live da Igreja Apostólica Vida. Mais uma live, parei, hashtag parei, escutei, gostei, e hashtag de casa para o mundo. São exatamente 14 horas e 2 minutinhos, como nós dissemos, às 14 horas nós estaríamos entrando no ar para fazer mais essa live, para no dia de hoje pudéssemos alcançar mais vidas, alcançar mais pessoas, alcançar todos aqueles que precisam da intervenção. Já está conosco a nossa missionária Luana Lopes, que estará conosco aqui sexta-feira. É sexta, hein, missionária? Estaremos aguardando a senhora aí sexta-feira, ministrando a palavra de Deus para nós, no nosso culto de Quebrando as Algemas, né? Nossa campanha de Quebrando as Algemas, quebrando as correntes, repreendendo todo o mal, todo ataque do inimigo contra nossas vidas. E a palavra de hoje, amados, é uma palavra simples, pequena. Foi a palavra que nós ontem levamos no nosso círculo de oração, onde ali o Senhor falou um pouquinho conosco. E a nossa palavra hoje encontra-se no livro, de segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 5, no verso de número 2 e verso de número 3. Então, para nós nós tivemos levando essa palavra ontem e hoje vamos estar dando continuidade a essa palavra. Ou passar para vocês que não tiveram no ciclo de oração essa palavra que tem o tema de escrava a mensageira do Senhor. Missionária Luana Lopes estará conosco sexta-feira, às 19h30, na nossa igreja, ministrando a palavra de Deus para nós. Amanhã estará o pastor Paulo Marcos, da Assembleia de Deus, lá do Bonfim, da sede Washington Luiz, congregação do Bonfim. Ele estará ministrando para nós amanhã. E na sexta-feira, a missionária Luana, de Obra de Restauração, estará ministrando também para nós ali a poderosa palavra de Deus. E no domingo, na nossa Santa Ceia do Senhor, estará o evangelista Henrique Martins dos Santos, estará ministrando para nós ali a palavra do Senhor na nossa Santa Ceia do Senhor. Eu quero trazer nesta tarde de hoje, do nosso hashtag Parei, Escutei, Gostei, hashtag de casa para o mundo, uma ilustração. E essa ilustração, ela é bem suscetível, porque ela fala sobre como você tem vivido. É uma pergunta que eu quero fazer. Como você tem vivido? Invocando ou invocado? Para analisar, como você tem vivido? Invocando ou invocado? São duas palavras diferentes, invocando ou invocado. Daqui a pouquinho, vamos aguardar mais uns 2, 3 minutinhos para mais pessoas estarem entrando e falarmos essa ilustração que encontra-se no livro de Romanos, capítulo de número 10, verso de número 13, que diz, a palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, por isso, o título dessa ilustração: como você tem vivido? Invocando
ou invocado? Estaremos indo na igreja do pastor Alexandre. Pastor Alexandre, logo mais estaremos aí glorificando e exaltando o nome do Senhor juntamente com todos vocês aí, auxiliando aí naquilo que vocês precisarem da nossa ajuda. Estará indo eu, pastor André, estaremos aí invocando, ajudando vocês aí nesse culto, que será um culto abençoado pelo Senhor. Amém, amém, missionária. Isso aí. Diz ela aqui que aprove a Deus estar fazendo parte do ministério e da igreja, levando Jesus às nações. E a nossa igreja, a nossa igreja apostólica vida, é uma igreja onde de casa para o mundo, hashtag de casa para o mundo. Nós saímos da nossa casa, da nossa pátria, casa-pátria, para o mundo, levar Jesus para o mundo, levar Jesus a toda criatura. E hoje nós não podemos mais somente pensarmos somente em nós. Temos que pensar também em outros países, em outras pessoas, mesmo que nós não pudermos ir, mas nós podemos enviar recursos, cobri-los de oração, ou enviar alguém, ou enviar recursos, e cobri-los de oração. É algo assim muito importante para nós, muito importante para a nossa igreja e para o mundo ser alcançado pelo Senhor. E às vezes eu fico imaginando qual a nossa igreja. Nós temos duas igrejas que estão trabalhando conosco na África, uma em Moçambique e outra em Malawi. Eu fico imaginando, vamos começar a mobilizar recursos para que eles possam lá falar do amor de Deus, salvar almas, curar pessoas e levar pessoas a conhecer esse Deus tão maravilhoso que é o Senhor Jeová, a qual nós servimos. Então, eu fico feliz que a missionária Luana tem esse projeto levando Jesus às nações, como nós temos o projeto hashtag de casa para o mundo. E a nossa ilustração de hoje, nosso parei, escutei, gostei de hoje, encontra-se no livro na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 13, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o mais interessante é que constantemente vejo pessoas invocadas, chateadas, iradas com alguma situação do cotidiano. Já ouviu um homem dizer: hoje quando saí de casa não pude me despedir da minha esposa porque ela estava invocada? Veja como seria diferente se fosse ao contrário. Hoje quando saí de casa não pude me despedir da minha esposa porque ela estava invocando. Há uma diferença, invocada de invocar. Quando invocamos o nome do Senhor, derrubamos todas as muralhas e as armadilhas do inimigo. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele tomou posse do reino. Deus então nos libertou e nos transportou para um reino do Filho do seu amor. Você já deve ter ouvido falar: não entre na sala do chefe, porque ele está invocado. Imagine se o seu chefe todos os dias entrasse no seu trabalho e invocasse o nome do seu Jesus. Tudo seria mais fácil e todos alcançariam o melhor êxito no seu trabalho. Quando você invoca o nome do Senhor, ele entra dentro de você. E aí você já não vive mais você, mas sim Cristo vive em você.
E estando Cristo vivendo em você, as suas atitudes também tendem a mudar, porque Cristo é gentil, misericordioso e manso. Como Cristo reinando em você, tudo se transforma. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo é quem vive em mim. Todos os problemas que você tem ficarão para trás após a sua morte, mas as suas atitudes perante Deus, estas subirão com você. O inimigo usa corpos para manifestar, e quando este corpo morre, ele toma posse de outro. Deus te deu corpo e alma. Quando o seu corpo morre, ele preserva a sua alma, pois o corpo volta para a terra. E como os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, cuide da alma invocando o nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente nessa ilustração que nós falamos. Como você tem vivido? Invocando ou invocado? Amados irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar este hashtag Parei, Escutei, Gostei de hoje, hashtag de casa para o mundo, com uma palavra do Senhor colocada no nosso coração, que encontra-se no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 5, no versículo de número 2 e 3. Vou dar um minuto para que você possa abrir, você possa procurar na sua Bíblia. Esse livro encontra-se em todas as Bíblias, seja ela protestante ou católica romana. Esse livro de reis se encontra. Isabel Raibold também já está conosco. Seja bem-vinda, Isabel. Convida mais pessoas, contacta aí algumas pessoas do seu contato aí, da sua família, e insire eles nessa live dessa tarde, para que nós possamos falar da palavra do Senhor, que encontra-se no livro do segundo livro de reis de Israel, de escrava a mensageira do Senhor. É um tema que nós iremos falar nessa tarde de hoje. Segundo livro dos reis, capítulo 5, versículo 2 e 3, de escrava a mensageira do Senhor. A palavra do Senhor nessa tarde, ela vem dizer dessa forma, mais uma vez repetindo o livro, segundo livro de reis, ou dos reis de Israel, capítulo de número 5, versículo de número 2 e versículo de número 3. No versículo de número 2, ela vai dizer assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amados, essa história fala sobre um general chamado Naamã. Naamã era um general da Síria, muito bem conceituado pelo seu rei, e o Senhor era com ele em todas as suas intervenções militares. Então Naamã, ele tinha uma posição muito favorável dentro do reino da Síria. E o que mais me chamou a atenção nessa história, e vamos agora voltar lá no versículo 1, só para você entender um pouquinho do versículo 2 e versículo 3, que diz: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Então já começa aí. Naamã era o chefe, era a pessoa que comandava as tropas, a pessoa que dava ordens, pessoas que iam nas batalhas de frente comandando a batalha. E diz que era um grande homem
diante do seu senhor, do rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então, Naamã, além de ser bem sucedido, bem conceituado, bem respeitado pelo rei, pelo comando do rei, o Senhor também lhe dava livramentos. O Senhor era com ele, dava livramento a ele nas batalhas que ele guerreava, que ele protegia a Síria, que ele protegia aqui o país a qual ele estava vivendo. E o mais interessante, que diz agora o finalzinho do versículo 1: e este era varão, homem valoroso. Então ele tinha uma qualificação muito grande. Naamã tinha uma qualificação muito grande. Andréia Cristina, Deus te abençoe, seja bem-vinda, amada. Então Naamã, ele tinha um conceito muito grande naquela região, naquele país, naquele local. Primeiro, ele era um homem chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu rei e muito respeitado pelo rei e pela população. E o Senhor lhe dava livramento, o Senhor lhe abençoava nas suas batalhas, nas suas intervenções militares. E o mais interessante, que ele era um homem, um varão, né? Ele era um homem, e aos sírios ele era um homem valoroso. Diante daquela sociedade ele era valoroso, diante daquele povo ele era valoroso, mas ele tinha algo diferente. Carlos Cassiano, Deus abençoe, filho, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Todos nós, amados, temos as nossas qualidades, qualificações, mas temos as nossas incompatibilidades, temos as nossas indiferenças, temos as nossas incapacidades. E esse homem, depois de tudo isso que eu falei para vocês, chefe do exército, bem conceituado com o rei, respeitado lá na Síria, um homem valoroso. Mas aí diz aqui, depois que diz que este era varão valoroso, homem valoroso, aí tem uma vírgula. Essa vírgula termina ali, dá uma pausa nas suas qualificações. Agora vem o seu defeito. Porém, leproso. Ele tinha várias qualificações, mas tinha um defeito: leproso. Como nós, amados, temos várias qualificações, mas temos alguns defeitos. Só que esse defeito de Naamã para a Síria não fazia diferença. Para a Síria, para o rei da Síria, não fazia diferença. Mas de repente o teu defeito para a tua igreja, ou para a tua sociedade, ou para a tua família, tem um efeito muito grande. Porque o que acontece muitas das vezes em nossas vidas, amados, porque nós todos temos defeitos. Nós não somos perfeitos. E muitas das vezes nós tentamos fazer o melhor para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa sociedade, mas um defeito teu vai encobrir tudo aquilo que você fez de bom. Um erro seu vai cobrir tudo aquilo que você fez de maravilhoso, ou de bom, ou de ajuda para uma pessoa. Você só será bem-vindo, você só será bem-quisto pelas pessoas quando você permanecer sempre ajudando, sempre fazendo por elas. O dia que você falar um não, você já passa a ser defeituoso. O dia que você falar um não, você já passa a não ser mais bem com aquela pessoa. Você não passa a ser mais honrado pelaquela pessoa. Ou, como diz aqui a palavra, Naamã tinha várias qualificações, qualidades, mas tinha um defeito. E esse defeito, por mais que ele cobrisse esse defeito, por mais que ele mascarasse esse defeito, mas vai ter sempre uma pessoa que vai ver o teu defeito. Além de que as pessoas aqui, ninguém falava, via, mas não falava.
via, mas não dava atenção para aquilo. Porque não faz diferença. Mas uma pessoa viu essa diferença, viu esse defeito e trouxe uma solução para esse defeito. Porque muitas das vezes, amado, a pessoa vê o teu defeito, mas ela não fala para você, ela vai falar para outros, vai falar para terceiro, quartos, quintos, e não fala para você, e não arruma a solução, mesmo que falasse para outras pessoas, mas arruma solução para o teu defeito. E tem pessoas que não arrumam solução, só arrumam denegrir, para cada dia mais denegrir a vida e a moral, o caráter, a personalidade daquela pessoa. E diz então que ele era leproso. Depois que a Bíblia relata que ele era leproso, vem agora o quê? Agora vem algo a qual nós lemos, que é o versículo 2, que diz: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, era costumes, amados, de uma tropa ir a um outro país, de um governo ir para um outro país, saquear aquele país e trazer pessoas cativas. Nós temos exemplo, foi da Babilônia, quando foi até Samaria, foi até Israel, e saqueou e trouxe cativo quem? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então era costume dos reis, quando ia invadir alguma tropa e chegar lá, saquear aquele local, aquele país, aquela cidade, e trazer os despojos daquela cidade, trazer tudo daquela cidade. E o mais interessante, que agora ele traz uma menina. E quando traz essa menina, é uma menina a qual a Bíblia não relata o nome dessa menina, a Bíblia não fala a idade dessa menina, não fala a origem, o grau familiar dessa menina, não fala da parentela dessa menina, não fala do nome, não fala do sobrenome, nem um apelido essa menina não tem. A Bíblia não relata, mas a Bíblia relata que uma menina, que não relata a idade dela, nós não sabemos quantos anos essa menina tem, quantos anos essa menina tinha, mas nós sabemos que uma coisa, primeira coisa que eu vejo, aprendendo com a menina escrava de Naamã, a primeira coisa que eu vejo, missionária Luana, Isabel, Carlos, a primeira coisa que eu vejo essa menina agora, ela vai ficar longe da sua família. Ela agora vai ficar longe da sua família. Ela vai sair dos seios da sua família. E nós sabemos, amado, que é uma dor muito grande de perda quando nós perdemos os nossos filhos. Quando nossos filhos crescem e casam, vão morar fora ou vão estudar fora, nós já ficamos preocupados, já ficamos desnorteados. Você imagina agora o teu filho sendo raptado, levado para ser escravo, levado para ser uma pessoa, tirar dos teus seios, tirar dos teus olhos, tirar dos teus braços, tirar do teu controle, para ficar agora à mercê de pessoas que você não conhece, de pessoas que não sabe se vai tratá-la bem, se vai maltratá-la, se vai fazer o que vai acontecer com esta menina. Eu fico imaginando agora essa menina saindo, chorando, sendo levada como escrava para um lugar que ela não sabe para onde ela está indo, um lugar que ela não conhece, um lugar que ela não sabe como que vai ser a sua vida. Primeiro, já não sabemos a idade dessa menina, não sabemos se ela tinha 12, 13, 14, 15 anos. Para relatar que é uma menina, então ela deve ter menos de 15 anos. Porque quando já é de mais idade, já vai falar ou uma jovem ou uma mulher. Não, está dizendo que é uma menina. Então quando a gente classifica criança, menina, jovem, adolescente, jovem e adulto. E aqui nós podemos dizer que é uma menina, que de repentemente é uma adolescente,
pré-jovem. É uma menina, adolescente pré-jovem. Não sabemos há quantos anos essa menina tinha. Mas eu posso dizer para você mais ou menos, isso é a minha conjectura, que era uma menina já consciente. Uma menina que sabia discernir, uma menina que sabia diferenciar, uma menina que tinha uma visão, uma menina que tinha, uma adolescente que tinha uma visão do Senhor, que conhecia o Deus que ela servia, que conhecia os feitos da sua casa, os feitos da sua família, os feitos das pessoas que ali frequentavam a sua igreja. Porque me chamou a atenção que ela sai do seio da sua família. E se formos ver o versículo de número 3, porque quando ela é levada para ser escrava da mulher de Naamã, no verso 3, aí diz assim: e disse esta, significando ela, a sua senhora: oxalá, quem dera, que o meu senhor, teu marido, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Do profeta, que teu marido estivesse diante do profeta, do homem de Deus, conhecesse o homem de Deus que tem em Samaria, lá na minha terra. Ele o restauraria da sua lepra. Então agora eu vejo algo aqui, vamos agora entrar dentro da história, vamos entrar dentro da mensagem. Eu estava só fazendo uma introdução para você entender aquilo que Deus quer falar nessa tarde para você. Essa menina agora é levada para esta casa. Ela sai do seio da sua família. Agora ela está em terra estrangeira. Ela está num lugar que ela não conhece. Ela começa agora a ver pessoas diferentes. Pessoas de repentemente que ela não conhecia. Pessoas que ela nunca ouviu falar. Ou nunca viu aquela pessoa na vida. Pessoas falando com ela, dando muitas coisas acontecendo naquele lugar. Só que eu vejo algo aqui que me chamou muito a atenção, que essa menina, nós não sabemos agora em que período, em que tempo, em que idade ela fala para a moça, que ela conversa com a sua senhora. Até porque, amados, o terceiro item que eu vejo aqui ela está agora servindo como escrava. E quem está servindo como escrava, já começa aí. Escravo não tem direito. Escravo não fala com seu dono. Mas aí eu volto um pouquinho atrás. Porque agora ela está em terras estrangeiras. Ela está em terras estranhas. E quais são os sonhos, os projetos dessa menina que foram perdidos? Que foram deixados de lado? As perspectivas dessa menina. Os desejos dessa menina. Porque era uma menina jovem, era uma menina, que diz a palavra, uma menina, que nós não sabemos a idade, mas de repentemente não pode mais brincar de bonecas. Isso eu estou indo no tempo, no meu tempo, tá? Lá atrás, tá? A menina brincava de boneca. Então, não pode mais brincar de boneca, não pode mais brincar de pique, correr no meio do quintal. Essa menina não pode mais ter sonhos, ir para o colégio, estudar. Não pode ter mais aquelas paquerinhas que é normal. Ter sonhos de fazer uma faculdade, de ser médica, de ser uma dentista, de ser tudo na vida. Essa menina agora nessa terra estrangeira, todos os sonhos dela ficou em Samaria. Todos os projetos dela ficou lá em Samaria, ficou lá em Israel. Essa menina não tinha mais convicção. Pelo contrário, essa menina agora ela tinha o quê? Ela tinha agora uma vida que ela não sabia como seria essa vida. Aí agora entra o terceiro tópico, que ela estava servindo como escrava. Escravo nós sabemos que não tem poder. Escravo não manda, o escravo não se manda. O escravo tem que fazer aquilo que lhe é apraz, naquilo que lhes mandam fazer. Eu aqui não posso dizer se ela apanhava,
mas ela era escrava. Se formos pegar pelo povo africano, você já viu alguns filmes africanos que as pessoas são levadas escravas? Até mesmo quem gosta de novelas, né? Que viram novelas passadas como Escrava Isaura, ou essas novelas assim, de escravos. Eu estou falando isso para você entender a história, a vida dessa menina. Porque esse homem era um general. Ele era um general. General era rústico. General era um homem duro. General era um homem, nós sabemos, um homem de guerra. Ele era conceituado por causa da sua posição de general. Mas nós não sabemos como esse homem era dentro de casa. Não sabemos como que essa menina convivia dentro daquela casa. Por quê? Porque disse ali que ele era um varão valoroso, mas porém leproso. Sabemos que a lepra é uma doença. E nós sabemos que os costumes judaicos, essa menina veio de Israel, ela veio de Samaria, e lá o leproso tinha que ficar isolado, o leproso não podia se aparecer, o leproso tinha que estar num lugar isolado, e quando ele tinha que ir na cidade para comprar alguma coisa ou fazer alguma coisa, ele tinha que ir com uma sineta, e aquela sineta ia balançando, as pessoas quando ouvissem aquela sineta balançar, ele ia gritando também, leproso, leproso. As pessoas começavam a sair para deixar ele sozinho, que não podia ter contato. Tanto que quando desce aquele leproso, ele vem diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus e pergunta: se tu quiser, tu pode me curar. Jesus: posso ser curado. Os discípulos ali entraram numa discussão com Jesus, que Jesus não podia tocar naquele homem, aquele homem era leproso, poderia passar lepra para Jesus. Porque nós sabemos, amado, o costume, algumas enfermidades, algumas pandemias, algumas enfermidades, elas são contagiosas. E eu imagino essa menina vivendo nessa casa sem higiene, vivendo nessa casa sem usos preparatórios, como hoje. Imagina uma pessoa trabalhando numa casa onde o chefe da casa está infectado. A tendência é ele infectar todo mundo, a tendência é ele passar para todo mundo. E aquela menina, ela não tinha nenhum tipo de higiene, nenhum tipo de situação que podia livrá-la, e pelo contrário, poderia até mesmo contaminá-la dessa enfermidade também. Eu fico imaginando essa menina dentro dessa casa, muitas das vezes sendo açoitada verbalmente, açoitada fisicamente, para não dizer outras coisas que poderiam acontecer no meio dessa escravidão, porque era uma menina, e se era uma menina já deveria estar crescendo, deveria o corpo estar ficando um corpo, se formando o seu corpo. Eu imagino a visão de Naamã, a visão daquela família, daquela casa. Então nós temos que colocar todo tipo de argumentos e todo tipo de situações que poderiam acontecer numa eventual situação de escravidão, de pessoas escravas numa terra estranha, principalmente mulher numa terra estranha. Quantas vexatórias essa menina passou, quantos desconforto essa menina passou, quantas situações desconfortadas essa menina passou. São coisas que nós temos que começar a analisar e avaliar. E eu fico imaginando também essa menina agora, quando ela começa a ver aquilo que as pessoas viam, mas não falavam. Mas no decorrer do período que essa menina foi convivendo naquela casa, eu creio que ela começou a ter uma intimidade maior com a sua senhora. Eu imagino ela tendo uma intimidade agora profunda com essa mulher, com essa dona dessa casa, porque ela chega no versículo 3 e disse à sua senhora: Oxalá. De repente essa senhora veio conversar com ela a respeito de Naamã, a respeito da situação, a respeito que de repente esta mulher já não aguentava mais a situação, a vida que estava vivendo. Porque nós sabemos, amado, que a pessoa leprosa não pode tocar em outra, as coisas têm que ser separadas. Eu imagino essa mulher não tendo uma vida matrimonial, conjugal com Naamã,
situações, muitas vezes Naamã chegando em casa, lá na rua ele é uma pessoa, mas em casa ele é outra, ignorante, por causa da situação que ele está vivendo, querendo a mulher e a mulher não podendo estar com ele. São várias situações que eu quero colocar para você, que acontecem nos dias de hoje, acontece na sociedade, amado. Eu não estou contando aqui uma historinha, eu não estou aqui sendo leviano, eu não estou aqui sendo uma pessoa que estou contando anedotas, não. Ou como muitas pessoas dizem, isso aí está na carne. Não, é o que acontece durante uma vida. Esse homem na rua, ele era condecorado. O general está vindo, o general com o rei, o general Naamã ganhou mais uma batalha, o rei dava ali todas as honras, mas agora ele ia para casa. Em casa é uma outra realidade. Quantas pessoas, amado, dentro da igreja é uma coisa, chega em casa é outra realidade. Ei, oh, aleluia. Labanto que nebaracia, labaste. Quantas pessoas dentro da igreja é uma coisa, fala em língua, sapateia, é meu amor daqui, meu carinho daqui, minha vida daqui, mas quando chega em casa é a realidade, é outra pessoa totalmente diferente. Não é aquela pessoa que estava lá na igreja pregando, que estava lá na igreja louvando, adorando. Como nós falamos aqui, como você tem vivido, invocando o invocado. Às vezes lá na igreja você invoca, mas em casa você é invocado. Eu fico imaginando essa mulher desabafando com essa menina. Eu fico analisando, eu fico imaginando essa mulher chamando essa menina para conversar. Aleluia. Oh, Xarabacalacé. Eu fico imaginando, amados, amadas, Carlos, Isabel, Luana. Eu fico imaginando essa mulher chamando essa menina. Fulana, vem cá. Eu creio que você tem visto o que nós temos passado aqui, o meu marido, a situação que ele vive muito nervoso, a situação, ele sente dor. Eu imagino essa mulher desabafando, contando também a história dela. Aleluia. Eu fico imaginando essa mulher tendo um diálogo com essa menina, com essa jovem, que é uma jovem que já tem um entendimento. É uma jovem que mesmo sendo escrava, porque ela como escrava, o que acontece, missionária Luana, Isabel, Carlos, mesmo ela sendo escrava, ela tinha princípios. Mesmo ela sendo escrava, ela tinha princípios morais. Ela conhecia o Deus que ela servia, os deuses dos seus pais. Ela conhecia as pessoas que estavam, a qual ela vivia, ela convivia. Porque quando uma pessoa é levada à escravidão, a primeira coisa que ia acontecer se ela fosse levada, se é nos dias de hoje, uma pessoa que está preso, vamos supor uma pessoa que foi preso, é se revoltar contra Deus. Largar a presença de Deus e começar a se definhar, começar a sair dos projetos, dos planos de Deus. Eu fico imaginando Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles foram presos porque expulsaram um espírito. Paulo e Silas foram presos porque expulsaram um espírito de adivinho de uma mulher. E esse espírito de adivinho desta mulher, era o ganha-pão, era o que trazia a renda per capita de algumas pessoas ali. E eles foram presos, foram açoitados, foram jogados dentro de um cárcere, foram jogados dentro de uma prisão,
foram amarrados, foram acorrentados. Eu fico imaginando, Daniele, seja bem-vinda, Daniela. Eu fico imaginando eles, quem está preso, quem está escravo, vai cantar, vai adorar. Você perde a convicção de Deus, você perde a convicção de orar, você perde a convicção de louvar, de adorar, porque você está sofrendo. Ainda mais se você apanhar, ainda mais se você sofrer mutilações, sofrer danos físicos, ataques psicológicos, ataques morais. Você não vai mais adorar, você para de adorar, você para você perde a convicção de Deus. Só que essa menina, ela não perdeu, mesmo ela sendo escrava, ela não perdeu. O apóstolo Paulo, e quando por volta de meia-noite eles começaram a orar, eles e Silas começaram a orar e começaram a adorar. Quanto mais você ora, mais você adora. Quanto mais você ora, eu acho que você não entendeu, eu vou repetir para você. Quanto mais você ora, mais você adora. E eles começaram a adorar, e quando eles começaram a adorar por volta de meia-noite, o cárcere começou a tremer, a cadeia começou a tremer, e quando começou a tremer a cadeia, começou a se abrir as portas se desprenderam, as correntes se desprenderam das suas mãos, dos seus pés, e os outros presos que estavam ali ouvindo também, que começaram a adorar, eles também começaram a sentir a mesma coisa, a presença, porque quando tem uma pessoa de Deus que começa a orar, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às situações, contagia as pessoas que estão ao redor. As pessoas que estavam ao redor foram contagiadas. Eu quero dizer para você nessa tarde, mesmo você estando preso, mesmo você estando encarcerado, mesmo você sendo escravo, começa a adorar. Começa a adorar, faz a diferença, começa a impactar as pessoas que estão ali do teu lado. Pô, mas ela está escrava, ela está apanhando, mas ela está adorando. Paulo estava preso, mas estava adorando. Estava açoitado, com as costas toda arranhada, toda rasgada, mas estava adorando. Tanto que o carcereiro, quando ele sai, quando ele acorda, ele desperta do sono dele, e ele chega, e quando ele chega, ele vê as portas abertas, ele fica desesperado e fala: eu vou morrer, o rei vai me matar. Eles fugiram, e Paulo diz lá de dentro: não faz tal coisa, nós estamos aqui, estamos adorando. A porta se abriu, mas estamos adorando. Vou repetir para você: a porta se abriu, mas nós estamos adorando. Aleluia. Mesmo que a porta se abrir, continua adorando, porque quando a porta abrir, pessoas vão ser alcançadas por você, vão ser impactadas pela tua vida. Quando o teu milagre chegar, continua adorando, porque pessoas vão ser impactadas com o teu milagre, pessoas vão ser alcançadas através do teu milagre. E essa menina era escrava, e nisso que ela era escrava, mas ela começou a impactar a vida da sua senhora. Eu imagino essa menina, mesmo sendo escrava, ela começou a adorar. Mesmo sendo escrava, ela orava, porque a Bíblia diz que Daniel, vamos lá no livro de Daniel, que Daniel ele era escravo. Daniel era escravo, mas ele orava. Ele foi levado como escravo para a Babilônia. Ele orava de manhã, de tarde e de noite. Mesmo sendo escravo, começa a orar, começa a adorar o Senhor. Eu fico imaginando essa menina limpando lá a casa de joelhos, muitas das vezes com as costas doendo de tomar chibatada. A gente não sabe, ela era escrava. Às vezes ela estava com dor naqueles dias menstruais que a menina sente, que a moça sente, que a mulher sente. Eu imagino essa menina tomando pancada e ela adorando. Eu imagino essa menina agora nesse período, vamos supor, num período de TPM, num período a qual ela era uma menina, então ela já devia estar se formando uma mocinha, e essa menina ali limpando a casa de joelho, ali lavando o chão, mas adorando. Oh, aleluia! Eu imagino ela adorando, eu imagino ela passando o pano lá no chão, lá, diaconisa Lúcia, e dizendo assim: se tudo está difícil, a multidão te alcançou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou.
Eu imagino ela cantando, adorando o Senhor, mesmo sendo escrava, mesmo estando em momento de sofrimento, momento de dor. E de repentemente, sabe o que aconteceu? Eu imagino a sua senhora olhando para ela e falando assim: poxa, ela é escrava, está aí sentindo dor, está toda aí arrebentada. Essa menina tem algo diferente. Essa menina tem algo diferente. E quando agora essa senhora agora chama ela para conversar, sabe por quê? Eu vejo aqui também, algumas qualidades. Eu vejo aqui 3 qualidades nessa menina. 3 qualidades nessa escrava. Primeiro, ela era escrava. Agora eu vejo a qualidade dela de mensageira do Senhor. De pessoas a quais vão agora levar a palavra do Senhor, mesmo ela sofrendo. Ei, sofra o homem, sofra a mulher, mas a obra do Senhor não pode parar. A obra não pode parar por causa da tua dor. A obra não pode parar por causa do que você não quer. Porque eu estou escravo, eu estou preso, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de barriga. A obra não pode parar. Aleluia. Mesmo na hora da dor, que é difícil, nós temos que fazer a diferença. Porque o Senhor sabe que você está com dor. O Senhor sabe que você está sofrendo. Mas Ele vai te dar o refrigério. Porque Ele diz: eu sou o refrigério, eu sou o refúgio e fortaleza. Eu sou o socorro bem presente na hora da tua angústia, na hora da tua dor, na hora da tua adversidade. Mesmo sofrendo, a senhora viu a diferença dessa menina e chamou essa menina para conversar. Sabe por quê? Porque ela estava cheia do amor de Deus. Ela estava cheia da presença de Deus. Porque quando você está cheio da presença de Deus, mesmo em sofrimento, mesmo em dor, mesmo em luta, Paulo e Silas estavam presos, algemados dos pés e as mãos. Eu imagino eles algemados, as mãos algemadas para o alto e os pés com a trave nos pés, algemados, as costas cheias, toda rasgada, as costas que tomaram 50 chibatadas. Diz que estavam adorando. Diz que eles começaram a orar. Diz que eles começaram a orar. A oração traz adoração. A adoração traz manifestação. Manifestação traz milagre. Ei, eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Oração traz adoração. Adoração traz manifestação. Manifestação traz milagre. A porta abriu. A porta abriu. O carcereiro ficou desesperado. Ele disse: não faz tal coisa, estamos aqui, ninguém saiu. Os outros presos que podiam fugir, podiam aproveitar o momento e fugir. Tu imagina se abrir o Carandiru, se abrir lá o presídio lá de Bangu lá, todo mundo vai fugir, ninguém vai ficar esperando Deus manifestar o poder, não, ninguém vai todo mundo fugir. Aleluia. Eita Jesus. Eu fico imaginando, missionário. Eu fico imaginando. Se abrir lá a porta lá de Bangu, do presídio de Bangu, vai ficar alguém esperando o carcereiro se converter? Não. Vai meter o pé, vai matar o carcereiro, vai meter o pé. Não, Paulo falou assim: tá todo mundo aí, ó. Todo mundo foi impactado com a presença de Deus. E essa menina estava cheia do amor de Deus. Essa menina, irmã Luciana, estava cheia do amor de Deus. E quando estamos cheios do amor de Deus, nós queremos passar para as pessoas aquilo que nós estamos sentindo, mesmo sentindo dor nas costas, diaconisa Lúcia, mesmo na dificuldade, mesmo nas lutas, mesmo passando um momento de grande, que não tem mais jeito, que dá vontade de, como diz no tradicional português, chutar o pau da barraca, chutar a mesa, virar o balde, dá vontade. Mas ela falou assim: se eu fizer isso, o que adianta eu falar que Deus existe? Eu falar que Deus cura, eu falar que Deus sara, que Deus salva, que Deus...
O que adianta eu pregar que Deus faz e acontece se eu não acredito que Ele vai fazer na minha vida? Labanto, que banda sépia. O que adianta eu estar aqui agora nesse momento, falar para você que Jesus cura, que Jesus sara, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza, que Jesus leva para o céu, se eu mesmo não acredito naquilo que eu estou falando, só porque estou vivendo um momento de adversidade? Só porque estou vivendo um momento de adversidade. Aleluia. Alaia labaracando remanacé. Só porque estou vivendo um momento de adversidade não significa que Deus não está agindo. Só porque o mar está revolto que Deus não está agindo. Só porque o vento e a tempestade estão forte que Deus não está agindo. Só porque estou num deserto que Deus não está entrando com provisão. Estamos vivendo no mundo atual que estamos vivendo, um mundo de pandemia, de coronavírus. Um vírus que nós não sabemos como ele vem, como ele chegou e quando ele vai embora. Ele ainda não disse, ó, dia tal eu vou embora. Ele só disse, cheguei. E manifestou todo o poder dele. Todo o poder dele ele manifestou. Só que ele falou, eu não vou embora agora não. Vocês podem tentar ir, não vou não. Nós temos que confiar em quem? Jeová, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, General dos Generais, Leão da tribo de Judá, médico por excelência, Doutor J.C. Nazareno, PhD em todo tipo de enfermidade. Como que você tem vivido? Invocando ou invocado? Sabe por quê? Porque essa menina agora é chamada num particular. Eu imagino, Naamã não estava em casa. Naamã não estava em casa. Eu imagino agora ela sendo chamada. Filha, vem cá, deixa eu falar com vocês. Mesmo você estando açoitada, você é escrava aqui. O que te leva, o que te dá convicção de você estar adorando, de você estar glorificando o nome do Senhor, o nome do teu Deus? O que te faz ter essa força? Abanto, calabaste, quepe, labaracanto. Eu imagino essa senhora questionando ela, como numa CPI. Eu imagino essa senhora assim, como que você consegue, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo na tua vida, você consegue rir, você consegue adorar, você consegue orar, você é diferente? Como isso acontece? Eu imagino ela dizendo, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Calabanto, calaichebe, labástia. Eu imagino ela dizendo, é Deus. Eu imagino ela dizendo, é Deus. Alaxarabacalacébia. E eu imagino agora esta mulher querendo saber mais desse Deus. Quero saber mais desse Deus. Aí que entra agora o segundo item. Ela era uma menina cheia de fé. Por que, amado? Porque ela tinha fé, ela tinha convicção. Ela tinha fé, ela tinha convicção daquilo que ela estava falando. Você tem fé e convicção daquilo que você fala, daquilo que você profetiza? Porque é muito fácil eu ter fé para você. E fé para mim? Será que eu tenho fé para mim? É isso que eu quero dizer para você hoje. Primeiro ela tinha fé para ela, para depois ela passar para a mulher, a sua senhora. Porque se você não tem fé para você, você vai ter fé para outros. Primeiro a fé tem que vir para você. Você tem que ter convicção daquilo que você vai falar para outra pessoa. Mesmo passando dificuldade, mesmo passando adversidade, mesmo estando em dor, mesmo estando em momentos de grandes lutas. Eu fico imaginando ela dizendo assim para sua senhora.
A senhora perguntou o que motivava ela a ter aquela convicção, a ter aquela aparência, mesmo ferida, a carne ferida, mas a alma não. A alma não, porque a alma tinha espírito. Entendeu? A alma estava forte. A carne pode estar fraca, a carne pode estar rasgada, a carne pode estar deteriorada, mas a alma, o espírito está forte. O espírito vem de Deus. A tua alma vem do Senhor. E eu fico imaginando agora essa mulher perguntando: o que faz? O que acontece? Como que era lá a tua terra? Imagina essa mulher indagando essa menina: o que era lá na tua terra? Como que era na tua terra? Aí eu imagino ela dizendo: oxalá se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que tem lá, do representante de Deus. Babaracai, Rebaná, Terebicalaçu, Rotekia, Ramancho, Raplaplapracantoi, Kianarácia, Kemiandurebiaçu. Quem dera o meu Senhor estivesse lá diante do representante de Deus na terra, do anjo do Senhor na terra. Meu Deus, ele seria curado dessa lepra. Todo mundo via que Naamã era leproso, mas ninguém tinha coragem, ou não tinha solução. Essa menina, ela teve ousadia. Ela era uma menina cheia de ousadia. Ela disse: se ele conhecesse o homem de Deus que tem lá, aleluia, o representante de Deus que tem lá, ela vai ser curada, ele vai ser curado. Eu creio. Eu creio. Eu fico imaginando ela contando para esta mulher: ó, o profeta lá, o homem de Deus lá, quando ele orou, o fogo do céu consumiu 100 homens. Ela já ficou com... Imagina o olho daquela mulher. Hã? Quando ele orou, ele só orou, o fogo do céu consumiu 100 homens de guerra. Quando ele orou, desceu uma capa. O outro homem de Deus foi levado num redemoinho, numa carruagem de fogo, deixou a capa. Ele recebeu a porção dobrada do espírito desse homem. E ele passou a ser sucessor. Quando ele orou, ele salvou 3 reis que estavam em Aderifa, estava na iminência de perder uma batalha no reino de Moabitas. Aleluia. Quando ele orou, uma viúva que já tinha perdido tudo, só tinha uma pequena botija de azeite, o azeite encheu a botija desta mulher. Quando ele orou, uma mulher que ele profetizou que teria filho, e o filho morreu, ele foi e ressuscitou o filho desta mulher. Quando ele voltou para a terra dele, depois de uma trajetória, de uma caminhada, que ali 50 rapazes começaram a zombar dele, porque ele tem um pequeno defeito, como teu esposo. Ele era careca, ele não tinha uma beleza, uma formosura, mas ele era careca. Então as pessoas começavam a zombar dele. Veio 2 ursas, e essas 2 ursas, sabe o que aconteceu? Comeu 42 rapazinhos. Eu fico imaginando
Eita, bandará, xeremena calaçu. Eu fico imaginando essa mulher, mas comeu só 42, por que não comeu os 50? Porque alguém tem que voltar para falar. Alguém tem que voltar para contar o que aconteceu. Tem que ter testemunhos. Eita. Sabe o que aconteceu? Quando ele voltou na terra dele, tinha fome. As pessoas estavam com fome. Não tinham o que comer. E teve um rapazinho lá, que a gente não sabe se ele estava com boa intenção, mas ele pegou veneno e botou dentro da panela, que ele não conhecia. E começou a morrer todo mundo. Ele fez um antídoto com farinha. Ele só fez uma sopa lá, um fubá lá. Ele mexeu um angu lá e deu para eles comerem. Tá entendendo? E ressuscitaram. Aí depois, sabe o que aconteceu? Só para terminar o assunto, para a senhora entender. Isso aí, a menina conversando com a dona, com a patroa. Só para a senhora entender. Tinha 20 pães. E tinha 100 homens com fome. Ele orou. E esses 20 pães deu para 100 homens comer. A senhora está entendendo? Então eu tenho que falar para o meu... A senhora tem que falar para ele. Ele lá pediu o rei para mandar ele lá, para dar uma carta de referência para ele não ir lá como general, mas sim como um homem. Não ir mais como general, porque se ele for como general, ele vai arrumar guerra de novo. E agora ele vai como doente. Ele vai lá como doente. Eu fico imaginando ela falando isso para Naamã. E Naamã, você já conhece essa história? Que Naamã recebe uma carta, aí agora Naamã vai para a pessoa errada. Naamã vai para o rei. Naamã vai para o rei. Não, Naamã não tinha que ir para o rei. Naamã tinha que ir para o profeta Eliseu. Às vezes, amados, alguém manda você ir para a igreja, você vai para outro lugar. Vai procurar lá a igreja lá, procura a igreja lá, Jesus está lá, você vai para outro lugar. Já percebeu isso? Que acontece muitas das vezes. Ao invés de você ir para um lugar, você vai para outro, você procura outra pessoa. Se mandou você ir para a igreja, procura o pastor da igreja. Não procura o diácono, não procura o presbítero, o missionário, procura o pastor. Procura aquele a quem você foi designado a procurar. Está entendendo? Oh, aleluia! Oh, aleluia! E simplesmente, Naamã, quando chega até Eliseu, Naamã, por ser um general, ele ainda foi como general. Ele levou presente para comprar o profeta, para pagar os feitos. E ele queria que o profeta chegasse e botasse a mão nele e fazia isso acontecesse. Ei, o profeta só simplesmente mandou dizer para ele: vai lá, Geazi, vai lá, moço, fala para ele entrar nesse rio que está ali, aquele rio que está lá no Jordão, 7 vezes. Naamã fica indignado. Naamã, ele fica indignado. Sabe por quê, amados? Porque às vezes, quando Deus manda você pagar um preço, você não quer pagar preço. Você quer a bênção sem pagar preço. Você não quer ir na campanha, você não quer ir na igreja, você só quer que a igreja vá até você. Você só quer que Deus já manda o milagre para você, mas você não quer orar, você não quer jejuar, você não quer ir na igreja, você não quer pagar um preço. Você quer somente que o profeta chegue, ora, bota a mão em você e você já sai dali curado. E o mais interessante, que no verso 11 diz assim: porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo assim: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar
e restaurará o leproso. Não foi nada aquilo que Naamã pensava. Não é nada aquilo que você pensa. Que Deus vai agir na tua vida não é como você quer, é como Ele quer. Aleluia. Às vezes queremos direcionar Deus. Deus, faz assim, tá? Faz assim. E não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus age. Às vezes nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos que Ele faça. Pode o vaso contender com o olheiro? Pode o vaso ordenar ao olheiro como quer ser feito? Pode? Não pode, né? Não pode. E Naamã, e ele disse mais: não são porventura o Abana e o Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia me lavar num desses rios? Deus mandou você ir na UPA, ir no Santa Teresa, ir no Alcide Carneiro? Não. Ele mandou tu ir aonde? Na igreja. Vai na igreja. Vai na igreja. 7 mergulhos. Mais 7 vezes lá na igreja, lá fazer a campanha da cura e libertação. Meu Deus. Você quer ordenar Deus. Eu imagino Naamã falando: se fosse por causa de água, na minha terra tem rios mais bonitos, mais limpos. Eu imagino você falando: esse pastor também está viajando na maionese. Eu tenho Unimed, eu tenho Bradesco, eu tenho Amil. Quantas pessoas que tinha tudo isso, na hora da intubação, Jesus falou assim: isso não adianta não. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscarem de todo o coração. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha tudo isso aí que você tem, esses argumentos que você tem aí, ela tinha. Jairo, todos esses argumentos que você tem aí, Jairo tinha. Será que ele não tinha o melhor plano de saúde da época? Essa mulher, tanto que diz que ela gastara toda a sua fortuna. Então ela não era uma mulher como eu, pobre. Era uma mulher rica, uma mulher de posse, uma mulher de bens. E diz que ela gastara tudo, e indo de mal a pior. Não estava adiantando nada que ela estava fazendo. Por quê? Porque Deus deve ter mandado ela fazer uma coisa, ela fez outra. Eu imagino Deus falando: vai o meu encontro. Eu vou passar aí, dia tal, vai no meu encontro. Dia tal, hora tal, eu vou passar aí. Mas tem uma multidão. Vai. Tá entendendo? Tá entendendo? Já pegou a visão aí? Já pegaram a visão? Não é como você quer, é como Deus quer. Naamã saiu lá da Síria, cheio de presente, com a carroça cheia de presente, cheio de tecido, de linho, cheio de joia, cheio disso, aquilo, outro. Cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de prepotência, cheio de arrogância, cheio de si. Ele não vai vir nem aqui botar a mão em mim? Não. Porque o negócio não é botar a mão em você. O negócio é você obedecer. Acho que até rimou, né? O negócio, vou falar de novo. O negócio não é
botar a mão em você. O negócio é você obedecer. O negócio é você obedecer. Não é botar a mão em você. Às vezes você quer que bota a mão em você. Às vezes você quer que Deus desce do céu e fala assim: eu tô aqui. Ei, obedece. Ele deixou o profeta lá e falou assim: o profeta, fala para ele só descer na água. Não faz mais nada, tá? O profeta obedecia a Deus. O profeta só mandou um recado: ó, desce 7 vezes. Tanto que os criados dele, de Naamã, obedeceram. Falaram assim: ô meu pai, tu não sabe aí, tu não faria? Se ele te mandasse fazer uma outra coisa, tu não faria? Tu não ia fazer? Se ele te mandasse fazer uma outra coisa que não fosse descer na água, tu não ia fazer? Sim. Então tu já está aqui, filho. Tu já está aqui. Tu já está aqui, filho. Vamos, a gente desce contigo. Se o seu problema é descer na água, a gente desce contigo, nós já estamos aqui mesmo. Entendeu? Se é por falta de incentivo, eu desço contigo. Se é por falta de incentivo, eu vou contigo na igreja, na tua igreja. Qual igreja tu quer ir? Quer ir na Apostólica Vida? Quer ir na Apostólica Vida, eu vou contigo. Quer ir na Universal, eu vou contigo. Eu fui com a minha mãe na Universal. Eu sou pastor da Igreja Apostólica Vida. Minha mãe queria, eu fui com a minha mãe lá. Não faz diferença. Não faz diferença. Se é ir na igreja, se é por falta de incentivo, é falta de incentivo, eu vou com você. Eu imagino os rapazes falando para ele: meu Senhor, meu Pai, nós já estamos aqui, a gente desce com o Senhor, a gente entra na água com o Senhor. A gente desce na água com o Senhor. Se o problema é esse, vamos descer. Eu imagino agora quando esse homem volta. Eu imagino agora ele entrando na água. Eu imagino agora ele levantando. Eu imagino agora ele indo nessa água, ele entrando pela primeira vez, contrariado, não aconteceu nada. Entrou a segunda vez, contrariado, nada aconteceu. Entrou a terceira vez, nada aconteceu. Quando ele entrou na quarta vez, ele começou a sentir dor. Sabe por quê, amados? A cura de Deus é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É de dentro. É o que está aqui dentro que tem que sair. Quantas pessoas são deficientes físicos, mas têm um coração puro, coração alegre, coração vitorioso? Eu fico imaginando, eu fico olhando. Uma coisa que me alegra muito é quando tem Paralimpíadas. Eu gosto muito de esporte, não posso mais praticá-los, né? Mas eu gosto muito de ver as Paralimpíadas. Pessoas que superam as suas deficiências. Aleluia. Eu vou repetir. Pessoas que superam as suas deficiências. Quem sabe nessa tarde de hoje é necessário você começar a superar as suas deficiências. Naamã precisava superar as suas deficiências. E diz que quando na sétima vez que ele desce, que ele levanta, né, que ele deita na água, ele, né, se molha naquela água, ou se agacha naquela água. Quando ele levanta, ele já levanta curado, limpo, que a sua pele era como a pele de uma criança, de um bebê. Aleluia. Está entendendo?
Pastora Ana Cristina Nogueira. Deus abençoe, pastora. Deus abençoe. Dá um abraço pro pastor Alexandre aí. Aleluia. Eu fico imaginando, gente. Eu já estou terminando já. É que tá forte o negócio, eu tenho que controlar. Eu tenho que controlar as minhas emoções. Como diz, né? O espírito é sujeito ao profeta, né? Então, as minhas emoções eu tenho que controlar um pouquinho. Porque senão já viu, né? Aleluia. Eu fico imaginando agora Naamã, essa menina que nós lemos, né? Nós lemos o título de escrava a mensageira do Senhor. Uma menina que era escrava. Ela foi para essa casa como escrava. Eu imagino ela agora sendo um instrumento de Deus, falando para a esposa. Eu imagino a esposa já aceitando a Jesus ali. Eu imagino essa esposa já aceitando a Cristo ali, aceitando ali a palavra dessa menina, porque ela vai conversar, a menina dá uma sugestão e ela fala para o marido. Se ela não aceitasse, ela não falaria para o marido. Dali mesmo já falou, ó, tu tá maluca, tu... Entendeu? Mas não, ela deu ouvido e falou para o marido. E o marido deu ouvido, falou para o rei e foi até Samaria. Você está entendendo como que um agente de Deus ele faz? Já entendeu como que um agente de Deus ele consegue alcançar coisas que aquele que não é agente não consegue? Eu fico imaginando agora essa mulher, essa menina, de escrava, passando agora a ser mensageira, uma missionária. Uma missionária. Ela passa a ser agora uma missionária. De escrava, passa a ser missionária. Porque ela levou a palavra para a casa de Naamã. E eu imagino agora Naamã voltando para casa. Imagina aquela comitiva. Eu imagino que todo mundo ali. Eu imagino todos ali recebendo a graça de Deus. A sua comitiva recebendo a graça de Deus. E eu imagino agora Naamã indo agora para sua casa. A comitiva que era alegre quando eles ganhavam batalhas humanas, né? Agora essa comitiva ela vai alegre porque ganharam cura, ganharam algo diferente do que uma batalha humana. Eu fico imaginando. Aleluia. 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 Eu fico imaginando agora Naamã. Eu fico imaginando o povo alegre. Olha que diz o versículo de número 16 ao 19, do capítulo 5 de Reis, segundo Reis. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Naamã queria dar presente, pagar as bênçãos do Senhor. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas. Porém, nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses,
senão ao Senhor. Naamã aqui agora está dizendo que ele agora nunca mais vai oferecer sacrifícios de holocausto para outros deuses. E nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe ir adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então agora ele diz: mesmo que eu tiver que me prostrar lá diante do rei, da casa, lá onde o rei faz os seus holocaustos, me perdoa. E o profeta falou assim: vá em paz. Quem disse para você que nós não podemos ir na igreja católica, visitar com um amigo, um parente, um familiar, te convidar para ir na igreja católica, te convidar para ir em qualquer lugar? Você tem somente que se portar bem, se portar de forma diferente. Não criticar, mas sim fazer a diferença. Eliseu quis dizer para ele: mesmo que tu estiver lá, o Senhor é contigo. Faça a diferença. Faça a diferença. E por isso, amados irmãos, eu imagino aí quando ele chega em casa. A mulher que já tinha recebido, ouvido de Jesus, já havia falado do Senhor, a menina já tinha pregado, simplesmente agora ele só consolida a bênção, ele chegando em casa agora de forma diferente, não mais arrogante, não mais ríspido, mas sim abraçando a família, abraçando a esposa. Imagina ele agora abraçando aquela menina, falando assim: filha, tu foi um canal de Deus na minha vida. A partir de hoje, quando você começa a agir conforme Deus manda, Deus muda o teu cativeiro. Eu imagino agora Deus mudando o cativeiro daquela menina, porque a Bíblia não relata mais sobre aquela menina, não relata mais como ela era escrava. Eu imagino, eu conjecturando agora, Naamã falando: a partir de hoje tu vai ser minha filha, tu vai ser tratada como minha família, não mais como minha escrava, porque ela foi um canal de Deus para a vida de Naamã, para a vida daquela mulher que estava sofrendo, para a vida daquela família que sofria. Ela agora é um canal, ela agora é um instrumento. Eu imagino agora Deus mudando o cativeiro dessa menina, Deus mudando o cativeiro dessa pessoa, dessa menina que foi para lá como escrava. Eu quero dizer para você, se você se portar bem diante da adversidade da pandemia, Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai mudar o teu cativeiro. Aleluia. Sabe por quê, amados? Porque Deus falou nessa tarde de hoje que Ele vai mudar o teu cativeiro. Ele vai mudar o teu cativeiro. E nisso que Ele mudar o teu cativeiro, você vai começar a viver algo novo. Você quer começar a viver algo novo? Você quer começar a viver algo novo? Então começa agora a fazer a diferença, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à situação. Para terminar com esse louvor, quero conhecer mais de ti. Para terminar com esse louvor, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. aleluia. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer.
sobre mim um novo amanhecer. Olha o teu cativeiro sendo mudado. Eu quero viver algo novo. De escravo a missionária. Vem me visitar. De escravo a mensageiro do Senhor. Diga, eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vamos. Quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante, Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito Santo. Desça para ele descer aqui. Espírito vem, Espírito Santo. Eu imagino agora toda doença, toda lepra saindo do teu corpo. Está doendo, eu sei que está doendo. Faz meu coração. Todas as algemas, todas as cadeias, todas as situações estão caindo por terra agora. Todo o cativeiro está caindo por terra agora. Porque o Senhor está mudando o teu cativeiro. Está mudando a tua história. Ah, mas pastor, está doendo. Eu sei que está doendo. Pastor, tu não sabe o que eu estou passando. Eu não sei não. Eu não sei não. Mas Deus sabe. Se Ele está permitindo, porque Ele vai virar o teu cativeiro. Se Ele permitiu que essa menina fosse escrava lá para a Síria, porque ela tinha que salvar uma família. Curar um homem leproso e salvar uma família. Se Deus está permitindo essa situação na tua vida, porque você tem algo de Deus para fazer, que Deus precisa de você, não precisa de mim, precisa de você. Aleluia. O que você está precisando hoje? Viver algo novo? O que você está precisando hoje? Quem você quer alcançar? Quem é que você quer alcançar hoje? Como você tem vivido? Invocando ou invocado? Como que você está? Você precisa de oração? Você precisa de voltar para Jesus? O que você precisa? Eu não sei o que você precisa. Fala para Ele. Mas não faça como na mão. Não fica determinando, eu quero isso, aquilo, outro. Não, fala assim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos orar? Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito. Vamos orar? Incendeia, incendeia. O que você está precisando? Vamos queimar por Ele, vamos queimar por Ele. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito. Soberano Deus, eterno Pai. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor, nós estamos aqui nessa tarde de hoje, às 15 horas e 30 minutos. Nós estamos aqui, ó Pai, nesse momento, porque a Tua palavra diz que se invocarmos o Teu nome, o Teu santo nome, se invocarmos o Teu santo nome, nós iríamos alcançar as bênçãos. Diz, Pai, na Tua palavra, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Então eu fico imaginando que muitas das vezes nós nos encontramos invocadas, chateados, irados, com algumas situações do cotidiano, daquilo que acontece muitas das vezes em nossas vidas. Olhamos muitas das vezes e achamos que não tem mais jeito, olhamos que Deus esqueceu de nós. Por que isso está acontecendo? Como nós falamos aqui, que quando chegamos no trabalho,
E muitas das vezes as pessoas falam, não entra não entra no escritório do patrão, não, que o patrão hoje está invocado. O patrão hoje está bravo, está irado. Mas e se ele chegasse? E se você tiver a oportunidade de falar para ele desse Deus que você serve? Desse Jesus maravilhoso? Como essa menina, imagina essa menina sendo escrava, sem ter como falar, poder abrir a boca, só falava sim senhor e não senhor, sim senhora, não senhora. E agora ela está expressando para essa mulher de algo que acontece na terra dela, do Deus que ela serve, do Deus da sua família. Quem sabe nessa tarde é necessário você expressar aquilo que você está sentindo, aquilo que você vê no Deus que você serve, na convicção que foi falado aqui sobre ser cheio do amor de Deus, ser cheio de fé e ser cheio de ousadia. Quem sabe é o momento de você ser cheio de ousadia. Quem sabe esse momento de ousadia. Não mais de tristeza, não mais de dor, não mais de se esconder. A missionária Rose, quando ela esteve lá na nossa igreja, ela falou algo interessante. Quem recebe o Senhor não consegue mais se omitir, não consegue mais se esconder. Quem recebe o Senhor não consegue mais se omitir, não consegue se esconder mais. Quem sabe você está se escondendo ainda. Você já encontrou o Senhor, você já recebeu algo do Senhor, mas está se omitindo. Porque o cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho, ele não enxergava, mas desde o momento que ele ouviu falar, quem sabe você ouviu falar, começa a clamar então. Se você ouviu falar, invoca. Se você invocar, todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele vai ser salvo. Ele vai ser alcançado, ele vai ser ouvido. Então o Senhor mandou você invocar, invoca-me. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está nesta live, que vai assistir essa live mais tarde, ou até mesmo amanhã, ou até mesmo semana que vem, nós não sabemos qual a proporção que Deus leva a essa live. Quais as pessoas que Deus alcança nessa live. Porque de repente, amados, aparentemente, Deus não está alcançando vocês aí, agora. Mas Deus pode alcançar outras pessoas que não conhecem o Deus que você conhece. De repente eu estou falando aqui somente para cristãos, somente para pessoas que já têm Deus, pessoas que já têm convicção. Mas de repente amanhã, ou quando acabar essa live, quando pessoas estiverem passando lá no Facebook, lá curtindo lá, vai ver, ela vai ouvir essa palavra e Deus vai tocar no coração dela. Para aí, ouve isso aí. Aleluia. Ouve isso aí. E quando começar a ouvir, eu quero dizer para você, quando você começar a ouvir, o que vai acontecer? Você vai ouvir a voz do Mestre. Você vai ouvir a voz do Senhor. E quando ouvimos a voz do Senhor, a tendência é ser impactados. É sermos impactados. E quando somos impactados, aleluia, quando somos impactados, há transformação, há milagres, há bênção. Então eu quero dizer para você, estrelas e o mar, quero dizer para você, nada se compara ante a tua Deus está fazendo grandes coisas nesta tarde. formosura. Deus está indo aí onde você está. Seja agora um mensageiro. Os homens, Seja um mensageiro. os Seja um reis, canal de Deus para salvar vidas, salvar principais pessoas. Está dentro da tua casa. Está dentro da tua casa. se Aquela menina prostram podia pregar lá para os vizinhos, lá para as outras empregadas. Pregou para a patroa. majestade, Pregou para quem estava dentro de casa. Ei, prega para quem está dentro da tua casa. porque dele, por ele, para ele Às vezes são todas você as acha que coisas. está sendo escrava na tua casa.
Ei, pega isso aí, pega essa visão aí. Às vezes você acha que está sendo escrava dentro da tua casa, mas tem leproso dentro da tua casa. Tem pessoas que têm que ouvir alguma coisa de Deus, como se curar a lepra, como tirar a lepra que está dentro dela. Aleluia. Aleluia. Por isso, amados, eu quero encerrar essa live dizendo para você: como que você está? Invocando ou invocado? Seja de escravo, seja agora um missionário. Seja aquele que leva a palavra. Seja aquele que leva a solução. Não critique, não julgue, mas leve solução para aquilo que você está vendo. Essa menina, ela não criticou na mão, ela podia falar para a senhora dela: um leproso, um homem metido, isso aqui outro, mas é leproso. Simplesmente ela falou: se ele conhecesse o Senhor, o profeta, o homem de Deus que está lá em casa, está lá na minha cidade, está lá na... Ei, labatia, calabácia, que ele me naraganto e naragácia. Se ele conhecesse o profeta, se ele conhecesse o homem de Deus, se ele conhecesse aquele que... Eu imagino ela contando tudo que aquele homem fez naquela sociedade, naquele local. Aleluia. Está entendendo? Fique com essa palavra nessa tarde. Fique nessa tarde com esse louvor de encerramento. E se porventura alguém quer voltar para Jesus, estiver afastado, ou não conhece ainda esse Jesus, quer aceitar esse Jesus, amado, não perca tempo não. Não perca tempo. Se você quer aceitar esse Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida, para mudar, para tirar o cativeiro, você coloca aí: eu quero aceitar Jesus. Escreve aí. Você levanta a tua mão na tua casa e escreve aí: eu quero aceitar Jesus. Ponto. Ele vai te alcançar. Se você está afastado, se você está escravo, afastado, e não está cheio de dores, você diz: eu quero voltar para esse Jesus, para sentir de novo a presença dele. Eu só quero É só escrever aí, amado. Ninguém vai rir, ninguém vai zombar de você, pelo contrário, vamos glorificar o nome do Senhor. Ele diz que quando nós aceitamos a Cristo, há churrasco no céu, há festa no céu. Quando uma pessoa, um pecador, ele se arrepende, há festa no céu. Quando o pecador, ele volta para Jesus, ele é alcançado pela misericórdia, são apagadas muitas transgressões da sua vida. Nessa tarde de hoje, amor, não é em vão a tua presença aí na live. Porque Jesus, eu vou dizer algo para você. Ontem já era, hoje é o dia, e amanhã poderá não mais chegar. Shalom e Yeshua. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eu quero louvar, quero engrandecer, exaltar o Teu nome. Muito obrigado, Pai, por as pessoas que aqui se encontraram. Vai de encontro às suas necessidades, vai de encontro aos seus lares, aos seus estabelecimentos, vai de encontro às suas famílias, vai de encontro a tudo aquilo que elas precisam. Agora, ó Pai, que estamos nos despedindo somente da live, mas não da Tua presença. Ser conosco, fica conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o rosto resplandecer sobre ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo seja não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam comigo: Amém. Shalom e Yeshua, Jeová, Tkenu, Baruch Hashem, Shalom Adonai. Shalom.
deixou sua glória, foi por Fique com esse amor, louvor foi de por encerramento. amor. Deus abençoe a tarde de vocês, a noite, E o seu a semana sangue está se adentrando. derramou, que Que todos os grande milagres amor. aconteçam na sua vida. E quero lembrar, amanhã, às 19 Naquela horas e 30 via minutos, teremos o nosso culto na Igreja dolorosa Apostólica se Vida, na rua entregou. Washington Luiz, número 887, no Sobrado, em cima Eu da loja não JB Móveis, mereço, ao lado do mas condomínio sua Quinta graça e Altiora. me Deus alcançou. abençoe a todos, em nome Eu de me Jesus. rendo Falou, ao seu estará amor. pregando o pastor Paulo Marcos, da Eu me Igreja Assembleia de rendo Deus, ao lá seu do Bonfim. E na amor. sexta-feira, a missionária Eu me Luana rendo ao Lopes seu estará pregando para amor. nós. E no domingo, Eu nós me vamos rendo, pregando na Santa eu me Ceia. Então, rendo. se você puder se render nessa hora, Deus é se a renda nessa hora, estrela da manhã, porque Ele está aqui, Cordeiro de Ele está aí, Deus, pão e Ele vai da fazer algo grande. vida, príncipe da paz, o grande